E Charles Arangues é o novo reforço da Universidade do Chile. O jogador rescindiu o contrato com o Internacional e nos dias de hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre essa situação. Além disso, quero te falar sobre Leandro Damião, que deu uma entrevista para o Duda Garbi e falou sobre a possibilidade de retorno ao Internacional e sobre a vontade e paixão que ele tem pelo Inter. E quero te falar também algumas cenas fortes, imagens fortes do que aconteceu hoje no Campeonato Brasileiro Sub-20 na partida entre Inter e Ceará. A briga comeu solta, eu quero te dizer todas as imagens também dessa briga que aconteceu dentro da morada dos Quero-Queros. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. Isso antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, se inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixa nos comentários a tua opinião sobre Leandro Damião e também Arangues. Tu acha que o Inter fez certo em liberar o Arangues? E sobre o Damião, tu gostaria da volta do atacante de 35 anos? Deixa nos comentários que eu quero saber muito a tua opinião, tá bom? Mas antes de falar sobre isso, eu quero te falar sobre uma coisa inusitada que aconteceu no dia de hoje, algo que ninguém esperava. Aconteceu entre Internacional e Ceará no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Inter venceu por 1-0 esse jogo, inclusive o Inter vai para a segunda vitória consecutiva dentro do campeonato. O Inter largou muito mal o Brasileirão antes das enchentes, foram 7 derrotas consecutivas e após as enchentes, aconteceu alguma mudança dentro do Internacional e o Inter conseguiu fazer essa mudança de rumo e hoje já está quase saindo, por exemplo, ali da parte de baixo da tabela. Mas dentro dessa partida do Ceará, quando o Inter já tinha feito 1-0, aconteceu não uma briga, mas sim uma pancadaria, uma porradaria no sentido literal da palavra. Inclusive eu vou colocar o vídeo para vocês, entre os jogadores do Internacional e os jogadores do Ceará. Realmente parecia que era judô, jiu-jitsu, taekwondo, tudo que era possível, karatê, e 3 jogadores do Internacional na súmula foram expulsos. O zagueiro Everton, o atacante Ricardo Matias. Lembrando, tá? Essa suspensão foi devido a tudo que aconteceu, tá? Não tinha nenhum jogador expulso até então na partida. Lembrando que do Ceará também aconteceram 3 expulsões. E o lateral direito Cleiton, no Inter, né? Foram os 3 jogadores. Então Everton, Cleiton e Ricardo Matias foram expulsos. Do lado do Ceará também aconteceram 3 expulsões após ser ocorrido. O jogo depois ficou muito ruim, porque as duas equipes ficaram com 3 jogadores a menos cada, mas o Inter venceu a partida por 1-0. Inclusive jogou esse jogo o Ricardo Matias, que é um dos jogadores que tem aí uma projeção importante para os profissionais. Pode inclusive deixar o Inter. O Iago Noal, que recentemente renovou contrato com o Inter e é um jogador que algumas vezes, né, vem jogando já com o Roger Machado no treino, vem sendo relacionado também, né, esteve, por exemplo, entre os relacionados para o jogo contra o Bahia, mas foi realmente uma situação inusitada e uma cena obviamente lamentável que aconteceu dentro do CT da morada dos Quero-Queros, né? Lembrando que esse jogo aconteceu no campo do lado. O Inter até treinou, por exemplo, pela parte da manhã, mas ainda assim nessa situação, caso o Inter tivesse treinado pela tarde, os profissionais inclusive poderiam ter visto, por exemplo, essa briga, tá bom? Outra situação que eu quero falar pra vocês é sobre Charles Arangues, porque no dia de hoje a gente não recebeu uma informação oficial, pelo menos até o presente momento que eu tô gravando esse vídeo, mas a informação que eu tenho é que em algumas horas a gente já vai saber isso de maneira oficial, mas o Arangues está voltando para o futebol chileno. Vai voltar a jogar na Universidade do Chile. Ele rescindiu já contrato com o Internacional. Isso, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não foi anunciado de maneira oficial pelo Inter, mas a gente já tem essa confirmação. E o Arangues será novo reforço da Universidade do Chile, clube no qual ele iniciou carreira e foi o jogador que, inclusive, ele sai da Laú para o Internacional, depois faz carreira na Europa e depois agora retorna ao Inter. Por algum motivo do mistério, né, por alguma coincidência, né, ele já vai jogar o jogo de domingo contra a Universidade do Chile. Lembrando que ele tinha, né, uma lesão de tornozelo no Internacional, um edema ósseo nos 2 tornozelos, mas agora no domingo já foi curado e ele vai poder jogar no Chile. O contrato do Arangues com a Universidade do Chile será de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio de contrato, até final de 2026. O Inter conseguiu entrar em um comum acordo com o Arangues e não vai precisar pagar absolutamente nada no restante do contrato. Lembrando, o Arangues tinha contrato com o Inter até a metade ainda do ano que vem, tá bom? Outra situação que eu quero trazer agora para vocês é para falar sobre Leandro Damião. Bom, todo mundo sabe que o Leandro Damião rescindiu o contrato com o Curitiba, se tornou um jogador que ficou livre no mercado e a partir disso ele pode assinar com qualquer outro clube de maneira gratuita.
Todo mundo sabe da identificação que o Damião tem com o Inter, foi campeão da Libertadores com o Inter, ajudou o Inter a subir na Série B em 2017, né? Em 2018 ele vai, por exemplo, ao futebol japonês, é um cara que é identificado com o Internacional, é um jogador que é cria das categorias de base do Inter, jogou o Mundial de Clubes também em 2010, e ele deu agora uma entrevista pro Duda Garbi, né? Uma entrevista de forma exclusiva, e dentro dessa entrevista ele fala sobre a possibilidade de de voltar ao Internacional, mas além disso, sobre a possibilidade também que ele vê de realmente querer voltar ao Inter e se existe alguma chance nesse momento. Antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre o que disse o empresário. O Inter sim tem interesse na contratação do Leandro Damião, informação que tem de bastidor, mas para isso o Inter teria que liberar antes o Lucas Alario. Sobre um contato direto que teve com o Damião, segundo o Vinícius Prates, ainda não existe essa possibilidade. Ele quer continuar no futebol brasileiro, ele quer continuar atuando no Brasil, mas ele já recebeu algumas propostas do exterior, né, do futebol fora aqui do futebol brasileiro. E ele gostaria de permanecer no Brasil por causa do filho dele e principalmente pelo Internacional, porque dentro dessa entrevista, inclusive, do Duda, ele fala que tem uma identificação muito forte com o Inter, por óbvio, que tem uma identificação muito forte com o torcedor colorado, e ele gostaria sim de voltar ao Internacional, e ele gostaria, e ele queria, inclusive, voltar para o Inter nesse momento. Só que tem algumas coisas que tem que acontecer, né? Primeiro, o Inter tem que, teoricamente, conseguir se desfazer do Alario, e hoje não tem nenhuma proposta oficial para ele sair do Inter. E a segunda coisa que precisa acontecer também o acordo com o Damião até não seria muito difícil, tá? O Inter conseguiria um acordo com o Damião até daqui a pouco no próprio contrato de produtividade, né? Até seria uma possibilidade que o Inter conseguiria. Mas o principal problema é o Inter, a liberação com o Lucas Alario. Esse seria o principal problema para o Inter, né? Ter de volta o Leandro Damião. E a informação que você tem dentro dos bastidores é que o Damião não vai ser um reforço do Inter exatamente por esse motivo. No fim do ano, quando o Inter se desfazer do Lucas Alario, possivelmente o Damião já vai estar com um novo clube, né? Fora do Brasil ou dentro do cenário brasileiro. E aí já vai ser um jogador que vai fazer 36 anos. Então aí já vai ser um outro capítulo, até porque a ideia do Internacional para a próxima temporada é rejuvenescer esse elenco. É trazer jogadores mais jovens, com potencial de revenda e abaixar a média de idade da equipe. Essa também vai ser uma situação que vai ser trabalhada pelo Internacional ao longo dos próximos meses. Mas sobre o Damião, ainda tem uma indefinição, né? Existe uma indefinição ainda, principalmente por causa do Lucas Alario, e aí se o Inter vai conseguir se desfazer ou não. Mas hoje a tendência é que ele não venha para o Internacional. Mas o Leandro Damião quer voltar para o Inter. Ele gostaria de voltar para o Internacional e ele dá preferência para voltar para o Inter. Inclusive, ele não fechou com nenhum clube ainda por causa dessa situação, porque ele está esperando propostas do Brasil, entre elas uma proposta, por exemplo, ou uma reunião com o próprio Internacional, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações. Um abraço, valeu, falou e foi!